Pais amados, neste dia nós vamos continuar a nossa meditação no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler agora a quarta parte desse capítulo. Que o Senhor possa, vamos orar, que o Senhor possa nos abençoar, Deus, através dessa palavra, nos fazer entender, nos fazer compreender a Tua palavra, nos dar sabedoria, que o Teu Espírito Santo nos inspire, Senhor, e que possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. A quarta parte do capítulo 5 fala sobre Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. O verso 17 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós temos aqui um trecho que ele é muito polêmico e muito debatido, porque algumas pessoas creem que devem guardar o sábado e outras não. Eu tenho entendimento e vou compartilhar com vocês. Eu entendo que Jesus, na sua conversa ali particular com os discípulos ali no monte, ele tratou dessa questão com eles, porque talvez os discípulos estavam pensando que Jesus ele veio para revogar a lei. O que é revogar? É tornar sem efeito. Quando uma lei dos homens ela é revogada, a partir daquele momento que ela é revogada, ela não tem mais efeito. Então, Jesus falou para eles que ele não veio revogar, ele veio cumprir. Por que ele veio cumprir? Porque até aquele momento, até Jesus, os homens tentaram cumprir, mas eles não conseguiam cumprir. Jesus veio para cumprir a lei integralmente. Em seguida, ele fala que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu não sou formado em teologia, não tenho conhecimentos teológicos, mas o que eu entendo aqui é que talvez Jesus quisesse dizer para eles que até que o céu e a terra passem para o estado da graça, porque hoje nós vivemos no estado da graça. Até que o céu e a terra passassem, nenhum i ou um tio passaria da lei, até que tudo se cumprisse. O que esse tudo que viria a se cumprir? Seria a morte de Jesus e a ressurreição dele. E aí a terra passaria para o estado da graça, que é o que hoje nós vivemos. Nós vivemos na graça. Em seguida, ele fala sobre violar um destes mandamentos. Eu entendo que é os mandamentos que ele estava conversando ali naquele monte com os discípulos. Eu entendo que sejam esses mandamentos. E no final ele fala que a justiça deles deveriam exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Por quê?
porque os escribas e fariseus eles se julgavam muito corretos e muito cumpridores da lei. Então, para que os discípulos fossem dignos de entrar no reino dos céus, eles teriam que ser muito mais corretos e justos quanto os escribas e os fariseus se consideravam. Porque o que nós percebemos é que Jesus vai falar muito sobre os fariseus e os escribas, dizendo que eles eram hipócritas, né? Então, não era só aparentar ser justo, né, como os escribas e os fariseus faziam. Eles tinham que ser justos de fato, eles teriam que praticar de fato justiça. Eles teriam que de fato servir a Deus, fazer a vontade de Deus, não só parecer que faziam. E essas palavras para mim, elas significam que cumprir mandamentos e regras não salva. É preciso ir além das aparências. Então, com base no que nós lemos, vamos orar. Senhor Deus, que possamos te servir e ser teus discípulos muito além das aparências, Senhor. Que possamos verdadeiramente te servir e andar nos teus caminhos e viver como Jesus ensinou que deveríamos viver nesta terra. Nos guarda, nos protege e nos ajuda, Senhor, a vencer todos os dias as tentações e os pecados que são ofertados a nós para que nós venhamos a pecar. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Medite nessa palavra, peça ao Senhor sabedoria para entender e entregue ao Senhor esse momento como a sua oferta a Ele.